real conviction that God wants us to be getting this message out right now. Nós temos plena convicção de que o Senhor quer que nós compartilhemos dessa forma a palavra agora. The Lord is really pushing us to get out our visions and a lot of the visions and dreams that the Lord has given Lydia. O Senhor realmente está nos encorajando a compartilhar as mensagens e as visões que o Senhor tem entregado para mim, para a Lídia. And for me to get out this teaching about Bible prophecy and the end days. E para mim, para que eu possa também conseguir compartilhar e ensinar essas mensagens sobre os últimos dias. Because we feel that the time that we live in, we're so close to the fulfillment of these biblical prophecies. Porque nós sentimos que o tempo que nós estamos vivendo, ele está muito próximo das profecias bíblicas. And we need to be alert and aware of what the Bible says that the signs of the Lord's return are. Nós precisamos estar atentos e prontos para que, the last part. So that the signs of the Lord's returning will not catch us unaware. Nós precisamos estar alertas e prontos para isso que o Senhor está fazendo, para quando Ele vier, para que nós não sejamos pegos de surpresa. Sometimes we ignore Bible prophecy because it doesn't seem to ever be coming to pass. Às vezes nós ignoramos profecias bíblicas porque nós pensamos que já passou, né, o que já se cumpriu. But if we know what the Bible is saying, we can see the events that are happening right now are fulfilling Bible prophecy. Mas se nós estamos atentos e nós sabemos o cumprimento, acerca do cumprimento, nós podemos observar isso nos dias de hoje. So we want to be able to make this available in English and in Portuguese. Então eu estou me colocando disponível, estou disponibilizando tanto em português quanto em inglês. So we're actually teaching this twice a week now. Então a verdade é que agora eu estou ensinando isso 2 vezes por semana. So Tuesday nights here are going to focus on reaching the Brazilian community, and the Portuguese speaking. Reaching. Yeah. Teaching the Brazilian community and the Portuguese. Então, nas terças-feiras, nós vamos focar em ensinar a comunidade de estudos que a gente tem aqui. And then the live stream on Thursdays is going to be just all in English most of the time. E então aqui a gente vai ter português e inglês, mas na quinta-feira nós vamos focar só no inglês, vamos falar só inglês. So if you're joining us online, you may get some repetition of subjects. Which isn't bad because these subjects are hard to learn. Yeah. So it's bad or not? No. You may get repetition. Yeah, but no, it's bad. But it's not bad, not bad. To watch them again. I just heard that. And I understand. Então, na quinta-feira, pode ser que se você está com a gente online e você nos acompanha, você veja uma repetição, o que não é muito ruim, o que não é ruim, na verdade, porque os ensinamentos são bem difíceis. Because a lot of the things we're talking about can be very new to us. Porque muitas das coisas que nós estamos falando pode ser muito nova para nós. I think the last time we talked about Mystery Babylon, right? Eu acho que na última vez que nós falamos, a gente falou sobre o mistério da Babilônia, certo? And did you learn new things that you had not really understood before? E você aprendeu novas coisas das quais você não sabia antes. Yes. Maybe you didn't agree, or maybe are still wondering what it means. Talvez você entendeu ou ainda esteja pensando consigo o que significa. And if you haven't listened to the teaching on Mystery Babylon, I encourage you to go back to the previous live stream, and that's what we talked about last time. Se você não viu, eu te encorajo a ir na última live que a gente fez para ver, porque foi sobre isso que nós falamos na última live. The last live stream in Portuguese. Na última live em português. So tonight we're going to go forward. Então essa noite nós vamos mais à frente. And since we've talked about Mystery Babylon being, we gave evidence that in the Bible, Mystery Babylon is referring to the city of Jerusalem. Então nós estamos falando sobre o mistério da Babilônia e sobre como isso está sendo referenciado na Bíblia, né, as passagens que estão referenciando isso. And there may be some other fulfillments of Mystery Babylon
we may see other fulfillments of Mystery Babylon Então also. nós vemos alguns cumprimentos desse mistério da Babilônia, né? Dessas palavras, e nós veremos ainda alguns outros cumprimentos que virão acerca dessa mesma palavra. Remember, biblical prophecy can have more than one fulfillment. Você lembra que a profecia bíblica ela pode ter mais de um cumprimento? I will say that a lot. Eu digo isso muito. So now we want to talk about the beast that the harlot rides in Revelation chapter 17. Então agora nós vamos falar da besta que está lá em Apocalipse capítulo 17. So let's, Do you have in Portuguese here? no, I don't, I'm sorry. So I need to take it. Let's turn to Revelation chapter 17. Então vamos lá para Apocalipse 17. And we will actually, let's see. There's so much scripture to go over. Tem muitas escrituras I para have to ir. decide Eu tenho que decidir qual what we spend our time on here. que nós vamos investir tempo. Okay, so let's read verse 3. Então vamos ler o verso 3. And he carried me away in the spirit into a wilderness, and I saw a woman sitting on a scarlet beast, full of blasphemous names, having 7 heads and 10 horns. E levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. This description here in Revelation 17 also has another description of this beast in Revelation 13. Então essa descrição que está fazendo sobre a besta no capítulo 17 também tem uma mesma descrição no capítulo 13. And so before we can really interpret the beast from the scriptures of chapter 17, we need to go back. Então antes que a gente entre e comece a fazer interpretações acerca do que está dizendo no capítulo 17, é necessário que a gente volte. So let's look at Revelation 13, Então vamos lá para Apocalipse 13, and we'll read the first 2 verses. e eu vou ler os 2 primeiros versos. And the dragon stood on the sand of the seashore. Then I saw a beast coming up out of the sea, having 10 horns and 7 heads, and on his horns were 10 diadems, and on his heads were blasphemous names. And the beast which I saw was like a leopard, and his feet were like those of a bear, and his mouth like the mouth of a lion. And the dragon gave him his power and his throne and great authority. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Verso 2. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de um urso, e a sua boca como a de um leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono o grande poderio. So, again, we see similarities to the description in chapter 17. Então a gente vê algumas similaridades com o capítulo 17. But this one adds a few more details. Mas ele adiciona mais detalhes. And the details I want us to look at are in verse 2. Os detalhes que eu quero que a gente observe no verso 2. It says the beast was like a leopard. Diz que a besta, leopard em português, leopardo. It's probably on your slides, so. I forgot in my own language. I forgot my own language. And, the word. And it had feet like a bear E tem os pés como de um urso and had mouth like a lion. e a boca como de um leão. So in order to interpret these characteristics of this beast, we need to find other scriptures in the Bible that refer to these beasts. Então, antes que a gente interprete o que essas características significam, nós precisamos olhar para outras escrituras que falam sobre a besta. We can have ideas of what nations these animals represent, Nós podemos ter algumas ideias do que esses animais representam, but
we first want to interpret Scripture from Scripture. Mas primeiro a gente precisa interpretar as escrituras com as escrituras. And so, so does anybody know where these beasts are also talked about? These Então, leopard, bear, and lion. alguém sabe o que essas bestas estão falando sobre o que está falando esses versos sobre a besta? Tem alguma ideia? Okay? This is why we need to talk about it. My We wife, can't say my anything. wife knows because Minha esposa Go ahead, sabe Lydia. porque Daniel chapter 7. Daniel capítulo 7. Eu Yes. sabia. So, all three of these are Claro. mentioned. All three of these are mentioned in Daniel 7. Também é mencionado em Daniel 7. So, in order to uncover the identity of the beast in Revelation 13 and 17, we got to go back even farther. Então, antes da gente falar sobre a aliança da besta e da outra besta no capítulo 17, a gente precisa voltar de novo para as escrituras. So, I would tell you to turn to Daniel chapter 7. Então, eu falei para vocês sobre Daniel capítulo 7. But in order to interpret Daniel chapter 7, Mas antes da gente interpretar Daniel capítulo 7, you have to go back farther. você tem que ir para outra escritura. And you have to go back to Daniel chapter 2. E daí você tem que ir para Daniel capítulo 2. This is why interpreting these biblical prophecies is very difficult. É por isso que interpretações bíblicas são muito difíceis. Because God has woven the interpretation in many different parts of the Bible. It's not all just in one part. Porque Jesus espalhou muitas das interpretações bíblicas por toda a Bíblia. Por isso que isso é difícil. And I didn't learn this overnight. E eu aprendi isso I didn't learn it really overnight. quickly. In one day. I didn't Não learn foi it de in uma, one não day. foi de um dia para o outro. It's taken me years to study these things. Me levou anos para aprender essas coisas. I remember reading these Daniel chapter 2 and Daniel 7 to my children when they were just little kids. Sorry. I remember reading these stories in Daniel to my children when they were just really small. Eu lembro quando eu estava lendo essas histórias para os meus filhos quando eles eram pequenininhos. And I didn't understand them. E eles não entendiam. So I just drew pictures of them Então eu fazia desenhos disso. just to make it exciting, you know. Apenas para fazer ser empolgante. And then it made me start thinking, I need to know a little bit more about this. E Daniel me fez pensar, eu acho que eu preciso fazer um pouco mais disso, pensar um pouco mais nisso. So the beasts in Daniel chapter 7 represent empires. Então, a besta, em Daniel capítulo 7, representa os imperadores. Specifically the empires that ruled in that Middle Eastern area around the Mediterranean Sea. In the middle Especially of the region, empires you mean? that centered in Middle East and Yes. Mediterranean. The sea, you Yeah, know, yeah. okay, those empires. Então, principalmente os imperadores, tá se referindo a imperadores do meio da Ásia e do Mediterrâneo. So in order, though, to understand these empires in chapter 7, we have to go back to chapter 2. Então, antes da gente ir para Daniel capítulo 7, a gente precisa ir para Daniel 2. So let's turn to Daniel chapter 2. Então, vamos para Daniel 2. And I'm going to just begin to tell you the story of Daniel 2. Então, eu vou apenas começar a história de Daniel 2. Nebuchadnezzar is king of Babylon. Nabucodonosor era rei de Babilônia. He has already attacked Jerusalem. Ele já tinha atacado Jerusalém, And he's taken the Jews captive já into exile, tinha pegado os judeus into cativos captivity. para o And, cativeiro. And he has taken Daniel and his 3 friends. Ele pegou Daniel e seus 3 amigos. In English, it's Shadrach, Meshach, and Abednego. The same thing in Portuguese, Okay. but I forgot how can I pronunciate in Portuguese. I'm sorry. Daniel e seus 3 amigos, Abednego, como é que fala em português? Sadraque e Mesaque? Isso aí. You're all
going to be good English translators Vocês todos someday. poderiam ser bons tradutores do inglês. So Nebuchadnezzar has a dream, Então lembra que Nabucodonosor teve um sonho. and he's very distressed about this dream. Ele estava bem estressado, incomodado He com esse really sonho. wants to understand the meaning of the dream. Ele realmente queria entender o que significava aquele sonho. So he's going to not only make his wise men interpret his dream, Então, ele pediu que um dos seus magos interpretassem o seu sonho. he's going to make them tell him the actual dream. Ele não queria que esses magos apenas interpretassem o sonho. Eles queriam que esses magos dissessem para ele o sonho que ele teve. Because he wanted to see if they were really wise men. Porque eles queriam saber se eles realmente eram homens sábios. And this made them all afraid. E isso fizeram todos eles temerem. They said, tell us the dream. We'll give you the interpretation. E daí eles diziam, me dá o seu sonho, me fala o seu sonho, nós vamos te dar a interpretação. He says, no, you tell me the dream, and then I'll know your interpretation is correct. E daí Nabucodonosor disse, não, vocês me digam o que eu sonhei, daí vocês podem me dar a interpretação. And they said, there's not a man on earth that can do this. Mas não tem homem na terra que consiga fazer isso. Because they knew they were all fake. Porque eles sabiam que todos eles eram falsos. So this made King Nebuchadnezzar mad, and he made a declaration to kill all the wise men. Então daí isso fez Nabucodonosor ficar muito irritado em matar todos esses homens sábios. So his guards go find Daniel and his 3 friends, Então seus guardas foram atrás de Daniel e dos seus 3 amigos. and they tell him, we have to kill you unless you can tell us the dream and the interpretation. E daí eles disseram para Daniel e seus 3 amigos, olha, a gente vai ter que matar vocês, a não ser que vocês digam pro rei o sonho dele e a interpretação do sonho. And so Daniel says, give us a day and we'll pray about it. Então Daniel disse, nos dê um dia e eu orarei sobre isso. So they all prayed, Então eles todos oraram. and that night Daniel dreamed what Nebuchadnezzar dreamed. Então naquela noite Daniel sonhou o que Nabucodonosor sonhou. He goes to the king and he tells the king the dream, Ele foi para o rei e falou para o rei o sonho. and then he tells him the interpretation. E daí disse a sua interpretação. And so I'm going to read about the interpretation. Então daí eu vou ler sobre a interpretação. Very quickly, the dream was the king saw a giant statue. Muito rapidamente, o rei viu uma grande estátua. The head was made of gold, A cabeça era feita de ouro, the chest and arms were made of silver, o bracelete, o peitoral era feito de prata, the belly and the thighs were made of bronze, a barriga e a cintura era feita de bronze, the legs were made of iron, as pernas eram feitas de aço and the feet were a mixture of iron and clay. e os pés eram uma mistura de barro e aço. So Daniel told him the dream, Então Daniel disse para o rei o then he sonho tells him the interpretation. e então também disse a interpretação. He said in verse 37, you, O king, are the King of kings, to whom the God of heaven has given the kingdom, the power, the strength, and the glory. And wherever the sons of men dwell, or the beasts of the field, or the birds of the sky, he has given them into your hand and has caused you to rule over them all. You are the head of gold. Então diz no verso 37, tu, ó rei, és rei dos reis, pois Deus do céu tem dado o reino, o poder e a força e a majestade. E onde quer que habitem filhos de homens, animais do campo e aves do céu, ele os entregou na tua mão e fez com que dominasse sobre eles, porque tu és a cabeça de ouro. Verse 39, after you there will arise another kingdom inferior to you, then another third kingdom of bronze, which will rule over all the earth. Verso 39, e depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. Then he goes on to tell them there will be a fourth kingdom after that, as strong as iron. Então, no verso 40 vai falar sobre o quarto reino, que será forte como o ferro, o aço. And then after the iron kingdom, there will be a kingdom mixture of iron and clay, a kingdom that is mixed.
E virá também um outro reino que será uma mistura de barro e ferro, como é descrito, falando que o pé é uma mistura de ferro e barro. So Daniel makes it clear to King Nebuchadnezzar that the head of gold is Babylon and is Nebuchadnezzar. Então Daniel teve clareza de que estava falando sobre a Babilônia e sobre Nabucodonosor. So we can interpret the rest of these kingdoms through what happened historically. Então nós podemos ver o que aconteceu com o reino dele através da história. Does anybody know the kingdom that conquered Babylon and came after Babylon? Alguém sabe o reino que foi contra a Babilônia e veio depois? The remains? Não. Greek? Nope. Greek? No. Não. Medo-Persian? Medo-Persia? Yeah. The kingdom. The third? The second. Oh, the third guess. Yeah. The third time, I got it. There were the kingdom that conquered Babylon were called the Medes. Os que vieram contra a Babilônia foram os Medos. And then they joined up with another empire called the Persians. E daí eles se ajuntaram com outro império chamado Pérsia. So they refer to this empire as the Medo-Persian Então, Empire. para se referir a essa junção, são os Medo-Persas. And this goes along with the statue. E isso, because what? It parallels the vision of the statue. Então, isso fez um paralelo da visão da estátua. Because the chest of silver also had two silver arms. Porque o peitoral de prata também tinha 2 braços de prata. One for the Medes, one for the Persians. Um para os Medos e o outro para os persas. Then historically, there is an empire that conquers the Medo-Persians. Então, historicamente, eles foram os Medo-Persas que foram contra. And that is the Grecian Empire. E aí, the bronze part? Yes, the bronze. A parte bronze refere-se aos gregos. So you can, in the slides, I'm on the the fourth slide. No quarto slide, So the first head, gold, is Babylon. The chest of silver is the Medo-Persian, and the belly and the thighs are the Grecian Empire. então o primeiro, a cabeça de ouro, refere-se à Babilônia, o peito de prata refere-se aos Medo-Persas e o ventre de bronze à Grécia. And we're going to talk about these empires a little bit more when we go to Daniel 7. E daí a gente vai falar um pouco mais sobre esses impérios quando a gente for para Daniel 7. And then if you go to the next slide, Daí, se você for para o próximo slide, you see the legs of iron, and this is the Roman Empire that came after Greece. então se vocês forem para o próximo slide, vocês vão ver as pernas de ferro, que se refere ao Império Romano. And the Roman Empire was known to be a very powerful empire, O Império Romano foi um império muito poderoso. crushing all the previous empires. Talvez foi o mais de todos os impérios. And then it talks about the feet being a mixture of iron and common clay. E daí faz a menção da mistura do pé de barro com esse pé de ferro, de aço. We have not seen the fulfillment of this empire yet. Nós não vimos ainda o cumprimento desse império. This is a re-emerging of the Roman Empire with another empire. Porque essa parte fala sobre o Império Romano ter uma imersão com outro império. And not just two empires, but remember it had 10 toes. Não só um império, mas lembra que o pé tem 10 dedos. And these 10 toes will also represent 10 kings or nations that will be in coalition with the Roman Empire and the clay empire. Então, esses 10 dedos se referem a 10 impérios que estão sendo representados pela mistura do barro e do ferro. And this future empire is not just the Roman Empire re-emerged. Will be? This
This is a doubt. Final empire, the future empire, is not just Roman. It is Rome mixed with all the other empires. E daí esse império não fala só esse pé misturado, não fala só do Império Romano. Fala do Império Romano misturado, imerso a outros impérios. How do we know that? Como nós sabemos disso? Because of Revelation 13. Porque Apocalipse 13, Because the future final empire, porque futuramente the final empire, o império final is a mixture of the bear and the leopard and the lion. é uma mistura do urso, do leopardo e do leão. So Revelation tells us the three empires are in the last empire. Então, Apocalipse fala de 3 impérios finais. Daniel 2 and 7 tells us Rome will be a part of this final empire. Daí, Daniel 2 e 7 falam que Roma faz parte desses impérios finais. And Daniel 2, Daniel 7, Revelation 13, Revelation 17 all speak of 10 kings that will also be a part of this empire. Daniel 2, Daniel 7, Apocalipse 13 e Apocalipse 17 falam sobre esses impérios, esses 10 impérios no total. So it's going to be a giant beast empire that is made up of many empires. Vai ser um império gigante feito de muitos outros impérios. The Roman Empire nowadays means You're wanting to know what the Roman Empire is now? Você quer saber o que o Império Romano é agora? É a Igreja There are Católica? people that think that the Catholic Church Tem pessoas que pensam que é a represents the Igreja Roman Católica Empire. que representa o Império Romano. That is one idea. Essa é uma ideia. It may be right. Talvez esteja certo. But I also know of people that think that the Mystery Babylon, the harlot, is the Roman Empire, the Mas, Catholic Church. mas também Sorry, I missed it. There's also people that interpret this, that the Really? Catholic Church is Mystery Babylon, the whore. os chifres da Eu esqueci como é que fala em português, sangue de Jesus. Chifres. Os chifres. Aham, eu esqueci como fala. Tem hora que dá um Eu juro pra você que eu esqueci como é que fala em português. Fala em português. Ó. chifre. Chifre. Shift, não, No, 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 shift. no. Shift. Not the Chiefs. Não, ele tá falando. Chifres. Eu esqueci. Whore. Whore, Como é que eu the chamei? O prostitute. mistério da Babilônia. O mistério da Babilônia. Eles acham que é You say that because you know sorry. the sound. Yeah, I understand. refere-se à parte Sorry. do Império Romano. I need to say harlot or prostitute. Yeah, I've heard. So, who has ever heard the interpretation that Mystery Babylon is the Catholic, the Roman Catholic Church? Então, algumas pessoas escutaram que o mistério da Babilônia refere-se a Roma e acham que a Igreja Católica tem a ver com isso. Have you heard that? Have Você you- já ouviu yeah. isso? Já. This is a very popular. Isso é muito popular. I believe that. Yes, this is a very popular teaching, Isso é um ensinamento muito popular. and it may fulfill some of that. E parte foi cumprida. But Asia, probably there is something there, like Iran. Oh, we'll get there. Good Nós question. vamos chegar lá. Boa pergunta. You never answer like in the first question. Because you're always ahead of me. Sorry. Eu falei pra ele que ele nunca responde a minha pergunta completa. Ele falou que eu sempre tô à frente, perguntando algo à frente. You're a good student. Oh, thank You're you. thinking ahead I of read my time. Bible. I Yeah. study my Bible 4 hours a day. So there's. Ele falou que eu sou uma boa estudante da Bíblia. Eu passo bastante tempo lendo ela. But the one thing I'm trying to do is interpret Scripture with Scripture. Então, o que eu estou tentando fazer é interpretar a Escritura com a Escritura. And so we need to look back at verses to interpret the book of Revelation. Então, nós precisamos olhar outros versos até que a gente vá para o verso a gente vá para o capítulo de So in Apocalipse. the time of Jesus and John the Baptist, Então, nos tempos de Jesus em João Batista, there was no scripture that told us John the Baptist was going to be Elijah.
Não tem nenhuma marca na escritura que diz que João Batista seria o Elias. But Jesus then explained to us later that John did fulfill the scriptures about the coming of Elijah. Mas Jesus nos explica nas escrituras depois que João cumpriu a profecia de Elias. So we can have ideas of what might fulfill these scriptures, Então nós temos uma ideia do que cumpriu essa escritura. but we have to wait and see if they play out. Mas nós temos que esperar e ver como se desenrola. But in the meantime, we can look at how the Bible interprets the Bible. Mas no ponto principal, a gente precisa entender como a Bíblia interpreta a Bíblia. And something that's very interesting about the city of Jerusalem Tem uma coisa muito interessante sobre a cidade de Jerusalém. and its relationship to the Roman Catholic Church. É o relacionamento com Rome, Yeah, the And Roman Catholic. Catholic Church. com Roma e a Igreja Católica. It's not the same? I always thought it's the same. Eu pensei que era a mesma... Because when I thought Roma, like thinking about Rome, my head always like thinking in Catholic Church because it's almost a mid-season, something. You can say it. Eu falei que quando eu penso em Roma, eu sempre penso na Igreja Católica porque eles são quase a mesma coisa. É tanto miticismo, é tanta coisa já empregada na história de Roma que eu não consigo fazer a separação de Roma da Igreja Católica, por exemplo. The Roman Empire was before the Catholic Church. O Império Romano é antes da Igreja Católica. It came before Christ. Veio antes de Cristo. It was during the time of Christ. Estava no tempo de Cristo. And it was a time after Christ. E está agora depois de Cristo. But it's older than the Roman Catholic Church is. Mas é mais velho do que a Igreja Católica. So that's the difference between the Roman Empire and the Roman Catholic Church. Right. Então essa é a diferença entre o Império Romano e a Igreja Católica. But what's interesting about the city of Jerusalem Mas o que é interessante sobre a cidade de Jerusalém and parts of Israel e uma parte de Israel is that a lot of the land of the city of Jerusalem is owned by the Catholic Church. é que boa parte da terra de Jerusalém pertence à Igreja Católica. So I can see where Jerusalem and the Catholic Church could be Mystery Babylon. Então eu consigo ver Jerusalém e a Igreja Católica se tornando um mistério da Babilônia. I won't deny that the Roman Catholic Church may have a fulfillment of Mystery Babylon. Eu quero denunciar que a Igreja Católica cumpriu parte da palavra acerca do mistério da Babilônia. But I think there's a definite scriptural case that Jerusalem is Mystery Babylon. Scriptural? There is a strong case that in the Bible, it confirms that Jerusalem is Mystery Babylon. Eu acredito que tem uma passagem na Bíblia muito específica que confirma que Jerusalém é o mistério da Babilônia. And if you study the history, the modern history of Israel, Se você estudar agora o modernismo de Jerusalém, you will find that the Catholic Church was behind the reforming of the nation of Israel. você vai ver que a Igreja Católica está por detrás da reforma da nação de Israel. And many of the leaders were taught in Jesuit schools. E muitos dos líderes eles foram formados em escolas judaicas. Ben-Gurion, his name, the president in 1948, the first. O presidente em 1948, His name was Ben-Gurion. o nome dele é Ben-Gurion. There was Shimon Peres. Simão Pegas. Simão Pegas. Jesuit schools. Jesuíta, escola jesuíta. Netanyahu, o atual has presidente, ties to the Jesuit schools. ele estava em igrejas e escolas jesuítas, I think Yitzhak Rabin, que pertencem à Igreja Católica. lots of Catholic roots behind
Yes, Well, yes, it's not behind. mixed. In fact, Lots they of are roots. real Catholic people Mhm. Não tô nem aula de mixed católica. with still hear us. Jewish people. Meu Deus, isso é que bagunça. Yeah. Isn't But you it? need to sorry. study the history. Oh. Okay, that's fine. I just want to make sure we haven't gotten turned off I don't yet. want you to hurt me. I don't like to. I don't like to see me. I don't like to hurt me. I'm feeling embarrassed. So I would encourage you to really research on the internet the history of Israel. Eu quero encorajá-los a estudar e pesquisar na internet sobre a história de Israel. You will be amazed. Você vai ficar maravilhado. Scared. Yeah, it's scared. Because E maravilhados e com medo, porque totalmente nowadays, nesses I dias don't want to hear anything about, oh, Pastor, it's so terrifying. eu não quero ouvir nada sobre, porque é tão We are so afraid because aterrorizante. they said so many things. I said, am I in this world? Am I alive? Is this real? I understand. Isso é real, isso acontece nos meus dias. But that's what it's going to be like in the last days. Mas é assim que vai ser nos últimos dias. You're going to be very amazed at the things that are happening. Daí nós vamos ficar muito maravilhados das coisas. Não, amazing, não. For sure, não. No, we will cry. Não, eu falei, amazing, maravilhado. We will Não, a be gente vai chorar. excited and we will be afraid. Happy and afraid at the Você same vai time. estar animado, feliz ou com medo, ou os dois ao mesmo tempo? I don't know. I want Because to be we with know Jesus. Jesus is coming back. Eu We're não sei, going to eu be quero estar com happy. Jesus. Não, porque eu sei que Jesus está vindo. A gente tem que falar, não, I will be with you. I already will be Oh, with you. you're thinking you're Eu já already vou- going to be Yeah, gone. for sure. Eu já vou estar You com will be a Jesus. martyr then, Eu you're já vou saying. estar com Jesus. Entendeu? Eu não vou ver nada, gente, porque eu já vou estar com ele. Já vai ter chamado minha senha. So we will learn it in case you're wrong. We will learn the other ways. Então, em caso você esteja errado, a gente está aprendendo as outras formas. My pastor would say, pray for pre-rapture. Yeah. Pray that there's a pre-tribulation rapture. Let me see, how can I translate that? Make sense in Portuguese. Nós temos que orar sobre a pregação Pre-tribulation, a rapture before the tribulation. Nós temos que orar sobre a pregação que antecede a pré-tribulação, que seria o arrebatamento. But be prepared Mas estar if it comes preparado after the se tribulation. vier depois da tribulação. Pray for before, but be prepared for after. Ore para antes, mas se prepare para depois. Amen? Amém? Amen. Amen. And the devil wants to silence the church right now. And the devil wants to silence, e Satanás quer silenciar a igreja. He doesn't want us to teach these things Ele não quer que nós ensinamos essas coisas. because the devil does not like to be seen. Porque Satanás não gosta de ser visto. He likes to hide. Ele gosta de ficar He escondido. wants the church to be ignorant. Ele gosta que a igreja seja ignorante. And the church sometimes seems to be glad being ignorant. What she said? The church is like a President horse. Lula, A horse. No, she say that. we can say that here. I didn't say, I thought, but I didn't say because I thought, better not, Pamela, shut up, please. I control myself. A donkey. A donkey. Donkey. Yeah, That it is a is. good It's name. stubborn. She used a worse one. Yeah, but the same animal. He's talking about our president. Oh, okay. Okay. So, but let me show you another scripture that confirms these three empires, the lion, the bear, and the leopard, are going to reemerge also. Então, deixa eu mostrar outras escrituras que falam sobre o leopardo, o leão e o urso, né? Any questions? Vamos falar sobre isso. Daniel chapter 7. Daniel 7. Actually, no, let's not talk about that yet. Tá, não vamos falar disso ainda. Sorry. Desculpa. Desculpa. Sorry. Let's talk about the 10 toes of common clay. Né? Vamos falar, Let's talk about the common clay, the 10 vamos falar toes. sobre o como It's not 9 toes. It's 10 toes. é 10 dedos, não é? Oh my God. Nós não vamos falar sobre os 9 dedos, nós vamos falar sobre 10 dedos. This is what
5 and 6-year-olds will do to a mind all day. She's been teaching 5 and 6-year-olds all day. And Porque ela ensina crianças pequenas o dia todo. so then she has to come and translate. So she's Então ela tem que doing a vir para great traduzir. job. Então ela tá fazendo trabalho. Yes, I'm doing amazing job. Thank you. I need She it. didn't say that. I said that. Ela não disse isso, foi ele que disse. Yes. You can say more. Okay. You can say more. Close to us. You're the Sim. best. Say to the camera. Você é melhor. She's the best. Ela é melhor. You say, Amen. you did the salad? You make the salad? This is a very serious subject. Eu vou Don't, ter ela don't fez a ask. It salada. may get you distracted. Oh, yeah. Not eat because you are with stomach ache. I'm better now. I'm better now. Fuji. If Hi, you Fuji. didn't, better now. You see, Salada, hi Fuji. I quit. No, this Okay. is not good for our health. So the 7. no, we're going to talk about the 10 toes. 10 toes. Vamos falar sobre os 10 dedinhos. No, It's in sorry. chapter. No, I'm not going to talk about the toes yet. Actually. Tá, ele não vai falar I'm trying na to verdade, follow sobre my os slides. 10. Ele tá tentando seguir os slides. Okay. Okay. So let's go to the next slide that Vamos talks pro about the próximo. 4 winds of heaven. Vamos para o próximo slide, que vai falar sobre os 7 coisas da... Eu esqueci como é que é em português. 7, alguma coisa do céu. 7 what? The 4 winds of heaven. It's out. What happened? You're looking at Oh my Instagram God. or No, Facebook. no. Where are the What slides? happened? Oh, I you don't may know. have to download them to keep them. Now we have place aqui. Victoria Group. Oh no, Jesus. Da pedra? One moment, please. I don't know what happened. Okay. Oh, Hit download. Without the... I did that. Does it let you download? Yeah. That way. Pastor de uma igreja de... Can you get me some water? Esqueci o nome da cidade. Glass of water. Ah, aquele ali do Pomerânia. Isso aí. Oh no. Yeah. Just want to download. Oh, okay. Nós somos a igreja. Okay, so we all are on the slide that says the 4. O 4. Agora, O 4 Espírito de Céu. os Am I 4 close? espíritos... Yes. Os 4 espíritos do céu. Okay. Thank you. I tried. Obrigada, tentei. Sorry, I got it. Okay. So, This one? yes. The last one. Yeah. So let's turn to scripture. The last one? No. No. The 5 one. 5? No. 7 one. 7. Yeah. Number 7. 7 or 6? 6. 6. 6. 6. Seis. 6. Yes. 7. You're saying your accent is better Good. all day. Yeah, it's better day by day. And let's turn to Daniel chapter 7. Então vamos para Daniel 7. O slide que é 6, tá, gente? Actually, you can just stay on the slide and we will read Daniel chapter 7 verse Vocês 2. podem continuar no slide e a gente vai ler. Daniel said, I was looking in my vision by night, and behold, the 4 winds of heaven were stirring up the great sea. Falou Daniel e disse, eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu combatiam no mar grande. Okay, so we're about to see 4 beasts coming out of the great sea. Então a gente vai ver 4 bestas saindo do mar. And the 4 winds of heaven are the ones who are stirring up this great sea, the Mediterranean. E os 4 espíritos do céu, eles vão fazer como se fosse um redemoinho no mar Mediterrâneo. So there's a connection between these 4 winds and these 4 beasts. Então tem uma conexão entre os 4 ventos e as 4 bestas.
And the word wind in the original Hebrew is the same word for spirit. Então, a palavra original em hebraico para vento é a mesma para espíritos. It's the same Hebrew word. É a mesma palavra hebraica. It's ruach. É isso aqui. Ruach. Just say it like that. O ar. Ruach. Okay, so in order to understand what these four spirits of heaven are, we have to find them somewhere else in the Bible. Então, para a gente entender o que esses 4 espíritos são, a gente precisa achar eles em algum outro lugar da Bíblia. Interpreting Bible with Bible. Interpretando Bíblia com Bíblia. So, the other place the Bible speaks of the four winds or spirits of heaven is Zechariah chapter 6. O outro lugar que o Senhor fala sobre esses 4 espíritos é em Zacarias, capítulo 6. So let's turn to Zechariah chapter 6. Então vamos para Zacarias, capítulo 6. I bet you used to think these Old Testament prophecies didn't have any significance for today. Às vezes a gente pensa que o Velho Testamento não tem significância nenhuma para os dias de hoje. I used to just skip over them. A gente apenas pula. I read them a few times just so I could say I read through the whole Bible. Eu li umas 3 vezes, então eu li a Bíblia toda. But then I began to realize, oh, these have some meaning now. Daí eu caí em mim e falei, uau, isso daí tem a ver com o que a gente está vendo agora. It's like I had a really big puzzle in front of me and started putting pieces together. It's taking a long time to find. I just feel It's like almost the last book of the Old Testament. Yeah. Zechariah 6. Okay, so I'm going to read Eu vou ler aqui 1 through 5. 1 ao 3, 1 ao 5. Now I lifted up my eyes again and looked, and behold, 4 chariots were coming forth from between the 2 mountains, and the mountains were bronze mountains. With the first chariot were red horses, with the second chariot black horses, with the third chariot white horses, and with the fourth chariot strong dappled horses. Then I spoke and said to the angel who was speaking with me, "What are these, my Lord?" The angel replied to me, "These are the 4 spirits or winds of heaven, going forth after standing before the Lord of all the earth." Outra vez levantei os olhos e vi, e eis que 4 carros saíam dentre 2 montes, e estes montes eram de bronze. No primeiro carro os cavalos eram vermelhos, no segundo pretos, no terceiro brancos e no quarto baios. Todos eram fortes. Então perguntei ao anjo que falava comigo, "Que é isto, meu senhor?" Respondeu-me o anjo, "São os 4 ventos do céu que saem de onde estavam perante o Senhor de toda a terra." So Daniel 7 says there's 4 winds of heaven. Então Daniel 7 diz que é 4, 7 or 4? Daniel chapter 7 says there's 4 spirits. Daniel capítulo 7 fala que tem 4 espíritos. Zechariah chapter 6 says there's 4 spirits. Zacarias capítulo 6 diz que tem 4 espíritos. And Zechariah gives colors to these 4 spirits. E daí Zacarias dá cores para esses 4 espíritos. Okay? Ok? Yes. Yes. First Não tem. the red, Primeiro vermelho, second the black, segundo preto, third the white, quarto branco and the fourth in English is Terceiro called branco. dapple. e o quarto é baio, malhado. And know that this word dapple means a mixture of colors. E tudo isso fala de uma mistura de cores. Oh, art class now. Yeah. Aula de arte. You ever seen a horse that is speckled, has different colors of spots on it? Nós vemos que tem um cavalo que ele tem várias cores espalhadas nele. Baio, malhado. Oops. You okay? Sorry. Guys. That's okay. Mas, peraí. Go ahead. Okay. Go ahead. So we have 4 colors Então há 4 cores for 4 winds. para 4 ventos. Let's apply these 4 colors to the winds in Daniel 7. Vamos aplicar as 4 cores dos 4 espíritos que está em Daniel 7. Okay, so the 4 spirits in Daniel 7 are stirring up the winds. Então, os 4 espíritos em Daniel 7, eles envolvem as... Sorry, repeat the last part.
I forget. Ele esqueceu. Listening to you, I Mas- forget. I think about what I'm going to say. Mas eles envolvem Four spirits, eles envolvem os espíritos que saem do mar. I remember. and there are Four. 4 beasts coming out of the water, one for each spirit. E daí as bestas saem da água, lembra que são 4? Então é uma para cada espírito. So, what's the first beast that comes out of the sea in Daniel 7? Então, qual que é a besta que sai primeiro em Daniel 7? The lion. O leão? Yeah. Let's read it. Babylonia. Vamos ler. Leon. Leão. Yeah. Lion. This heat makes us, it's a enemy to get through this. So, Daniel Okay, 7. so 7 verse 4. Daniel 7:4. The first was like a lion and had the wings of an eagle. O primeiro é como leão e tinha asas de águia. Okay, so first beast is a lion. Então a primeira besta é um leão. What was the first color of the 4 winds? Qual que é a primeira cor dos 4? Red. So lion parallels the red horse. Então, o leão é feito um paralelo com o cavalo vermelho. What was the first head of Daniel 2? Qual que é a primeira cabeça Which em Daniel empire? 2? Qual o império? Qual que é o império? The head of the Em statue Daniel, qual que é was the first empire. Which empire was King Nebuchadnezzar? qual império era representado pela cabeça de ouro em Daniel 2? Babylon. Okay. You will need to go back and look over these things. A gente tem que olhar para trás para ver, passar por todas essas coisas. In order to interpret Revelation, you have to understand these things. Para interpretar Apocalipse, a gente precisa entender isso. So, the first beast was a lion, A primeira besta the é um nation of leão, Babylon, nação de Babilônia, and it parallels the red horse. paralelo com o cavalo vermelho. The second beast A segunda besta, that comes out of the sea, que vem do mar. verse 5, and behold another beast, a second one resembling a bear. Verso 5. Continuei olhando e eis aqui o segundo animal semelhante a um urso. So what was the kingdom that came after Babylon? Qual que é o outro reino que vem depois da Babilônia? Medo-Persa. Não. The Medo-Persian. Really? I'm sorry. Are you I need surprised? I need to stop to be expressive person. Okay. So I'm shocked. Like, So the second empire after Babylon was the Medo-Persian. Remember the silver chest? Yeah. então vocês lembram do peitoral de prata, representando os medo-persas? So this corresponds to this Esse é um beast urso. that's a bear. Esse está dizendo que essa besta é um urso. And what color is the second? I will Horse? close my bear here. Black. Qual que era a cor do cavalo? Preto. 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 I'm using a bear t-shirt. I'm sorry. I'm committing a sin. I don't know. And I'm wearing black, No. so I'm Black sorry. bears are not evil. Oh, thank you. These black bears are not evil. This one is though. Oh, yeah. Okay? This is a grizzly one. So then the third wind stirs up the third beast. Terceiro vento, terceira besta. And the third beast was like a leopard. E a terceira besta é como um leopardo. And which empire came after the Medo-Persians? E qual que é a nação que vem depois dos Medo-Persas? Greek. She Greek. said Greek. Greek, very good. And the third color of horse is the white horse. E a terceira cor do cavalo é branca. Red, black, white. Vermelho, preto e branco. Babylon, Medo-Persian, Greece. Babilônia, Medo-Persa, Grécia. Lion, bear, leopard. Leão, leão, urso, leopardo. Okay, you following me? Vocês estão me seguindo? And then there is, in verse 7, E daí no verso 7,
a fourth beast, dreadful and terrifying and extremely strong, and it had large iron teeth. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços. So the fourth beast, they can't describe it, A quarta besta não pode ser descrevida. I can't describe it. but they did say it had iron teeth. Mas diz que tem dentes de ferro. What was the empire that had iron? Qual que é o império que tem esse dente de ferro? Home. Roma. Or Rome. Roma. Okay? Roma. And that is the color dappled, or the mixed color. E essa é a cor malhada ou misturada. One spirit for each beast. Um espírito para cada besta. Any questions? Yeah. Rainbow. How do you know that the four beasts Como você sabe que a quarta besta directly follow the order of the four horses in Zechariah 6? diretamente segue a mesma estrutura, né? Que é descrita em Zacarias. Então, um para um. Por que é um para um não pode ser misturado, trocado? That's a very good question. É uma boa pergunta. And it took me a lot of time to figure it out. Leva muito tempo para eu pensar sobre isso. I had to go through many options. Eu tenho que ir por muitas opções. And there are times where they parallel exactly. Tem tempos, tem os tempos exatos que fazem os exatos paralelos. By the way the scripture lists them. Que as escrituras listam eles. So in this case, the beasts parallel exactly Zechariah 6 and the colors. Então, nesse caso, Zacarias, Daniel, na verdade, está fazendo um exato paralelo com Zacarias, a mesma forma de escrita, ordem. But like in Revelation 6, when it talks about these colored horses, mas Apocalipse 6 fala mais sobre as cores desses cavalos. same colors, Mesmas cores, different order though. diferentes ordens. So we have to carefully look at these and compare. Nós temos que ter cuidado ao olhar isso e fazer comparações. But one of the main ways that I learned was in Zechariah 6. Mas uma das coisas principais que me asking a fizeram hard olhar question. para Zacarias, você me fez uma boa pergunta. No, my wife has learned a lot about this. Minha esposa tem aprendido muito sobre isso. So now she's going to ask me the hard questions. Então agora ela está fazendo perguntas difíceis. She's here to make this. To do what? Ela está aqui para fazer isso. Very hard. We can't do this. No. We can't, but she can. She's here to make your Nós não life podemos very fazer isso, mas hard. ela pode. No. Yes. Maybe there's a reason why I need to describe this. Let's go to back to Zechariah 6. Vamos voltar para Zacarias 6. Oh, because of what they do? In Zechariah 6, yes. Okay. Why can't I see it? Hold on. It starts in verse 5. All right. It's four spirits of the earth. Black horse. Okay. Verse 5. The angel replied to me, "These are the four spirits of heaven going forth after standing before the Lord of all the earth, with one of which the black horses are going forth to the north country. Yeah. And the white ones go forth after them, while the dappled ones go forth to the south country." Respondeu-me o anjo: são os quatro ventos do céu que saem de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. O carro em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte, e dos brancos após eles, e dos baios ou malhados para a terra do sul. Saem assim os cavalos fortes,
forcejando por andar avante para percorrerem a terra. In verse 8, then he cried out to me and spoke to me, saying, See, those who are going to the land of the north have appeased my wrath in the land of the north. E o verso 8, e me chamou e me disse, eis aqueles que saíram para a terra do norte, fazem repousar o meu espírito na terra do norte. What colored horses are missing in the explanation? Que cores de cavalo estão faltando na explicação? No, in where it explains what they are, it only talks about the black, the white, and the dappled. Eles apenas falam sobre o preto, o branco e o vermelho. It doesn't talk about the red. Talking about what? It doesn't describe Eles falam do the red malhado, horses. falam do branco e falam do preto, mas não falam do vermelho. Why? Because You say. You already said. I will tell you. You already said who is the red one. No, Você no, já we falou know que é who o the red vermelho. ones No, are. I know it's the Okay, red one. but I'm going to tell you why they're not talking about the red ones. He have 9 fingers. I'm going to tell you why they're not talking about the red ones. Então eu vou te falar por que não está falando do vermelho. In the time that Zechariah was written, No tempo que Zacarias estava escrevendo, this is after Babylon conquered Jerusalem. isso foi antes da Babilônia conquistar Jerusalém. After or before? After. Depois, desculpa. And Zechariah was during the time when the Grecian Empire existed. Então, Zacarias estava num tempo em que era o Império Greco-Oriano. Prophesying about the Jews going back to rebuild Jerusalem and rebuild the temple. E falando sobre reconstruir Jerusalém e reconstruir o templo. So the red horse was not mentioned because it parallels Babylon because it's already been dealt with in the past. Então, o cavalo vermelho não foi mencionado porque ele não havia sido escrito. And Então, go ahead. daí ele não foi, because they are now written about it. They didn't write about it. Eles não tinham escrito antes, tá certo? And it says the black horses went to the north and appeased God's wrath. Então diz que eles repousarão na terra do norte. The Medo-Persians, representing the black horses, Os medo-persas representam os cavalos negros, pretos. appeased God's wrath by conquering Babylon, the red horse. So wait, The Medes and the they talking Persians, about the black one, the black horse, and the red one will rest in the earth land. The No. earth, no, the north Okay. land. sorry. The The Medes and the Persians appeased, they fulfilled God's wrath by going to the north, which was Babylon, and conquering them. Então, os medo-persas, está falando que eles vão cumprir a profecia quando eles forem para a Terra do Norte, para o Império do Norte, e conquistá-la. The black horses went and conquered the red horse. Então, Spirit. o cavalo preto, ele vai até a Terra do Norte e vai conquistar, vai vencer em cima do vermelho. Then it says the white comes after the black E horse. daí diz que o branco, ele vem atrás, logo atrás dos cavalos pretos. So if the Medes and the Persians are the black, who comes after the black horse? Então, se os medos e os persas são os cavalos pretos, quem vem depois, que são os brancos? The white and O the branco. entire Greece came after Então, o Medo-Persia. branco, o Império You grego. understand Você entendeu? how I'm getting the order? Eu tô te dando a ordem. But I thought you said that Zechariah was written during the Grecian Empire. It was, but the Grecian Empire had just conquered the Medo-Persian. So Babylon was way in the past. The Então, a Babilônia está no meio do caminho no passado. Medo-Persians just had been conquered Os medo-persas acabaram de conquistar. by the white Grecian Empire that came right after the black ones. Então, os gregos, o Império Grego, ele vem logo após
o Império Medo-Persa. This is very difficult stuff to interpret. Isso é uma coisa muito difícil de se interpretar. But this is how we get the red, black, white, and dappled. Mas isso é porque nós temos o preto, branco, No, amarelo, Vermelho, amarelo, red. vermelho. I'm sorry. Vermelho. Vermelho, preto. vermelho, preto, branco e Branco. malhado. E Yeah. malhado. Okay. How Which do you is say malhado? Boiled. Dappled. dappled. My Bible use another You word. can say mixed. Mixed spot. Yeah. So Babylon, Medo-Persian, Greece, Rome. Okay. Babylon, Babilônia, Greece, Medo-Persa, os Greece. gregos and Rome. e Roma. Okay? And they parallel the colors. E daí tem o paralelo das cores. We're gonna get there one day. Nós vamos chegar lá I'm gonna algum get dia. there. Where you are. Onde Okay. você está? For us. Yes, wait for us. Okay. Amen. Ay, ay, ay. Okay, so Então, these, we're going to go into something even more difficult. nós vamos para um lugar mais difícil. Have mercy on me. Tenha misericórdia de mim. I'm sorry. I don't know any other way to teach this. Maria, do you want the So- opportunity? We will. I will teach this, and then you can go back and watch it again. Eu vou ensinar isso, daí vocês podem voltar e assistir tudo de novo. It's easier when you don't have to translate. É fácil quando você não tem que traduzir. We're going to parallel these 4 beasts and these 4 colors and these 4 winds with another 4. Nós vamos fazer o paralelo dos 4 ventos, das 4 cores, dos 4 espíritos com outros 4. And all of these will help us interpret Revelation. E tudo isso vai nos ajudar a interpretar Apocalipse. Let's Oh turn não, how did I get? to Ezekiel chapter 1. Vamos para Ezequiel capítulo 1. These 4 spirits are also symbolized by the 4 living creatures in Ezekiel chapter 1. Esses 4 espíritos que a gente falou, eles são. You use a different word. What I mean? Living creatures. Criaturas viventes descritas em Ezequiel. So we're trying to find out all we can about these 4 spirits, these 4 beasts. Without the others four. Yes. A gente não pode falar dessas 4 bestas. Aí eu brinquei e falei, sem as outras 4, né? Daí ele falou, Então a gente precisa dessas outras 4 que a gente vai falar agora para falar dessas 4 bestas. We look for 4 in different places in the Bible. Nós vamos olhar por 4 em diferentes lugares na Bíblia. Ezekiel chapter 1. Ezequiel 1. Everybody remember the vision of Ezekiel? Todo mundo lembra da visão de Ezequiel? There are 4 living creatures with wings. Tem 4 criaturas viventes Above them is a Amen. sea of glass, que tem um oceano de vidro. and above the sea of glass is a throne. E you were talking about sea, but above. Ok, That's what the então, Bible calls it. então a Bíblia chama de um oceano em cima de vidro, e acima desse oceano de vidro que está acima de nós tem um. Keep going. And above the sea of glass is a throne, E daí tem um trono em cima de um oceano de vidro. and one like the Son of Man sitting on the throne. E um deles são como um homem, o filho do homem, que é um homem assentado no trono. Okay? Yeah. So man on the throne, Então tem um homem no trono under him the sea of glass, e abaixo dele um oceano de vidro and under the sea of glass these 4 living creatures. e abaixo desse oceano de vidro tem as 4 criaturas. Oh, they are living on earth. Eles estão vivendo na nossa terra. Abaixo da. Now I'm scared. Não entendi. They are living now, like now in It our calls them living world. creatures. Yeah. in our world. It's a vision. They are living. It's a vision. Thank God. É uma visão.
Eles não estão vivendo agora. Okay. So there's a throne with God on the throne. Deus está no trono. Under him is a sea of glass, Abaixo do Senhor no trono tem um oceano de vidro que fica exatamente acima de nós. kind of like pavement. É como um pavimento. Okay. Underneath the glass Embaixo do vidro, do mar de are vidro, 4 creatures. tem 4 criaturas. They all have wings. Todas elas têm asas. And each of the creatures has 4 faces. E elas têm quatro faces. Aquilo que é descrito também em Apocalipse, do bicho de 4 cabeças. In Book of Revelation, it also talks about these 4 No livro creatures. de Apocalipse também fala sobre essas 4 criaturas. Tem cabeça de águia, cabeça de leão. Ezekiel describes their 4 faces. E Ezequiel descreve esses 4 rostos. John, the Revelator, does not describe 4 faces. E João não descreve esses quatro rostos. He describes them as just 4 creatures. Ele só descreve que são 4 criaturas. Okay? É uma visão que Ezequiel teve, tá? Por isso These que é muito 4 abstrato. creatures São 4 criaturas are the 4 spirits of heaven. que são 4 espíritos do céu. Okay? And their faces represent each one of the 4 spirits. E as suas faces representam cada uma um espírito. So there are 4 creatures. Então tem 4 criaturas. All of them have the 4 faces of heaven in them. Todas elas têm 4 faces no rosto delas. They all have the 4 spirits of heaven inside of them. E todas elas têm 4 espíritos do céu dentro delas. Entende? Yeah. Is it not one with 4 heads? There are actually 4 creatures with 4 heads. Então, na verdade, são 4 criaturas com 4 cabeças. They're all the same, Todas elas são iguais, but there's 4 of them. mas são 4 delas. They form a diamond. Elas formam um diamante. So The diamond. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Por favor. Please. So 4 creatures. Então, 4 criaturas. Each of us have 4 faces. Cada um de nós tem 4 faces, Okay? ok? Each of us have the 4 spirits of heaven inside of Cada um us. de nós tem os 4 espíritos do céu também dentro de nós, Okay? ok? The 4 faces are the lion. As 4 faces são o leão. Só olha no slide, tem no slide também, tá It's representando. not on the slides. No? But that one I'm going represents to- like what he wants to understand. I'm Like, going to explain. Wait. You're getting ahead of me. ok. So, one head is a lion, Uma tem a cabeça de leão, one face is a lion, uma face é de leão, one face is an ox, uma outra. Nossa. a bull, Ah, a é male cow, corvo. É corvo, né? a Nox, é vaca, masculine vaca. Ele falou enox. Que animal é esse? É o touro, é o boi. Boi. Um boi. Boi. Sorry. Okay? Uma cara de leão, Leão. uma cara de boi. Leão, boi, Leão, boi. eagle, Águia, tem uma cara de águia. omen, E tem uma cara de homem. a man. Hold on, don't go there yet. Não cheguei lá ainda. Was the first Lion. one? Okay. Ox, Yeah. eagle, man. Então essa criatura, ela tem 4 cabeças. Essas 4 cabeças é uma de leão, uma de boi, uma de águia e a outra de homem. Okay? Yes. Okay. These are the 4 spirits of heaven. Esses são os 4 espíritos do céu. And what are these? They are called living creatures. E porque elas são chamadas de criaturas viventes. But Sorry, but Go ahead. This had this man's face represent someone specific. Christ. Então esse homem com na cabeça representa Cristo. alguém específico? Christ. But they call him the Son of Man. Mas eles chamam de filho Okay. do homem. You could study these 4 faces for the rest of your life. Você pode estudar essas 4 faces pelo resto da sua vida. There's so much. Tem muito mais. Okay.
But another name for the living creatures Mas um outro nome para as criaturas viventes is found in Ezekiel chapter 10. está em Ezequiel 10. Ezekiel chapter 10 verse 15 tells us the other name of these Ezequiel living 10:15 creatures. fala o nome de outras criaturas viventes. Then the cherubim rose up. They are the living beings that I saw by the river Chebar. E os querubins se elevaram ao alto. Estes são os mesmos animais que vi junto ao rio Quebar. Chebar is where Ezekiel had the vision, Quebar foi onde Ezequiel teve a visão, where he saw the four living beings, the four creatures. que ele viu as 4 criaturas. And this verse says their name is also cherubim. E daí ele está chamando aqui de querubins. This is very important. Isso é muito importante. Another name for cherubim are called archangels. Outro nome é usado para querubins é arcanjos. Michael is an archangel. Michael. Miguel é um arcanjo. Gabriel. Gabriel Okay? He's an archangel. são arcanjos. They are both cherubim. Eles dois também são querubins. They actually have the four spirits of heaven inside of them E eles têm os 4 espíritos dos céus dentro deles. because they are cherubim. Porque eles são querubins. There's one other cherubim listed in the Bible. Tem um querubim descrito na Bíblia. Does anybody know who the third cherubim is? Quem in the sabe o Raphael? I don't know. Bible? He's not in the Bible. Not really? No, but that may be one, but he's not in the Bible. Tem um terceiro descrito na Bíblia. Eu falei, Rafael, ele falou que não está descrito na Bíblia. Me perdoe. Quero pedir perdão aqui agora. The Catholic Bible? I'm sorry, She's saying it Jesus was- Christ. Senhor, me perdoe. Não, mas tem problema, é só as pessoas falam. Senhor, me perdoe. Não, é porque eu não afirmava, eu nunca afirmei porque eu nunca tive certeza, porque eu nunca achei na Bíblia, mas eu pensava, alguém tirou de algum estudo que fez. Aí eu confiei, entendeu? Mas eu nunca afirmava porque eu nunca tinha visto. The other cherubim's name, O outro querubim, o nome de outro querubim é Kemuel. There is a Kemuel. Lucifer. O Lúcifer. Ah, é. A gente atribui tanta culpa, né? He is a cherubim. He is still. Ele continua sendo um He querubim. is still an archangel. Ele continua sendo arcanjo. But now, And he was created with these four faces. e ele foi criado com essas 4. There is not a difference between angel, archangel, and cherubim. No. No. Oh, angel, there is. Tá bem. They're the Também. same thing. Eles são a mesma coisa. But Cherubim, come on, angel can say holy in front of Jesus' throne because he said it's around his throne there is cherubims there. four living creatures. Yes. Yes. But no. Can't believe that, Pastor. No. you are Lucifer just is strong. not there. He's not there anymore. No, for sure. No. For Okay. sure. I believe there are more than 3 cherubim. Eu acredito que tem mais que 3 querubins. But the Bible only tells us 3 names of cherubim. Mas a Bíblia só nos diz o nome de 3 querubins. Michael, Gabriel, and Lucifer. Miguel, Gabriel e Lúcifer. And Ezekiel chapter 28 calls Lucifer the covering cherub. E Ezequiel 8 fala que Lúcifer, 28, obrigada, era But he's a fallen. Hold on. o querubim Don't get ahead of me. que cuidava, que é como se fosse o maior, a ideia. His original job was to cover the throne of God. Ele era aquele que o trabalho dele era cobrir o trono de Deus. But he fell from that place. Ele caiu desse lugar. He sinned. He Ele wanted to be pecou. God. Ele queria ser Deus. But he took these 4 faces with him. Mas ele pegou essas 4 faces com ele. He took these 4 spirits with him. Ele pegou esses 4 espíritos com ele. Esses 4 que aparecem aqui na imagem: o leão, o touro, a águia e o homem. Sim. Okay? He still has this. 4 spirits. Yeah. But He still has them. ele continua tendo. And he's he using have the them. same, but he have the same power? Yes. Eu perguntei se tem o mesmo poder, se ele continua tendo o mesmo poder do céu. Ele falou que sim, que ele continua usando. Por isso que ele
But we know, poderosamente no tempo. but we know that he is evil. Mas a gente sabe que é maligno. And he has a twisted form of these four spirits. Então daí ele teve uma distorção nessas quatro faces. And they're manifested by these four beasts in Daniel 7. E ele se manifesta nessas quatro bestas descritas em Daniel 7. He is working through, he has been working through empires in this earth Ele está operando nos quatro impérios na Terra to try and destroy God, para tentar destruir Deus, to try and destroy God's people, para tentar destruir as pessoas de Deus, to destroy Jerusalem and Israel. para destruir Jerusalém e Israel. But he has not succeeded. Mas ele não será bem sucedido. And I want to ask something. yes, Os anjos que caíram juntos. The angels, which one came with Lucifer when he fell? what kind of angel? Também tem as quatro faces. Não. These angels, Gabriel e because you Miguel. remember the Bible says a I lot know. of angels. What's she asking? She asking if these angels has the same four faces. Only the cherubim have four faces. Só os querubins têm as quatro faces. We read of other angels called seraphim in Os serafins, is Isaiah chapter 6. Isaías 6. These are different. Eles são diferentes. And then we Serafins e querubins. then we read of other angels that are on a different level. E daí a gente lê sobre outros anjos que estão em níveis diferentes. É, porque quando a Bíblia fala que Lúcifer desceu dos céus e trouxe um terço dos anjos, para mim, no meu entendimento, eram todos iguais. Não eram separados. Because when the Bible says the angel, the Lucifer fell, and the angels came with him, I was thought they were talking about the same angels. They are all the same. Yeah. No, they are like different levels of angels. Foram níveis diferentes de anjos. Like military. É como nos militares, né? Tem níveis de patente. In America we have generals E a gente tem os generais, and we have captains. nós temos os capitães, We have lieutenants. nós temos os soldados. Same way in the spirit realm. No âmbito espiritual é a mesma coisa. Different levels of angels. Diferentes níveis de anjos. And E também de demônios. Querubim era igual aos anjos, essa é a pergunta. Because of this, I asked if the cherubims is the same as the angels. They are same. as the archangels, not angels, but archangels. Os They arcanjos. are the highest. Os querubins, então, são igual aos Cherubim are the highest angels. Os querubins, eles são os anjos maiores. Então, Archangels, os arcanjos e os anjos são iguais. archangels are the highest. Like, They are the same as the cherubim. so cherubim. Anjos e querubins. Não, é porque ele está dizendo coisas diferentes. The cherubims and the archangels, they are the same. They are the same. Então, os arcanjos e os querubins, eles são os mesmos. Same type. But she are asking about the angel common Regular angel. angels. They are the same. Cherubims and seraphims, they are the same. No. Cherubim. No, Porque a Bíblia cita Gabriel como anjo. because Bible talking about Gabriel like an angel. Yeah, he is a type of angel, Ele é um tipo de anjo, but he is an archangel. mas ele é um arcanjo. Vai dar patente de arcanjo. Yes. So, Sim. cherubim, seraphim, angels. Querubim, serafim e anjo. Daí era aqui, por isso que eu perguntei. For this reason I ask. I know, but I want to be sure. I understand this is, we have to be clear. Eu entendi que isso é difícil de deixar And claro. it's the same way in the demonic kingdom. A mesma coisa é no demônio espiritual. No Fallen archangels. tem os arcanjos caídos. And then you have demons. E daí você tem os demônios. And I won't go into that, but I could go through a whole study of that. God bless you, brother. Eu quero ir lá, mas eu quero falar sobre isso, mas fala depois. But what I'm wanting you to understand from this Mas eu quero que vocês entendam disso, is that Lucifer has these four spirits in him, que Lúcifer tem esses 4 espíritos nele. and he is using them to try and control and dominate this earth. E ele usa isso para tentar dominar e controlar essa terra. It says he's the prince of the power of the air. Ele é o rei, ele é o príncipe do ar, né?
And he's fighting against the kingdom of heaven, E ele está lutando contra o reino dos céus, against God's kingdom. contra o reino de Deus. Both kingdoms use the same four spirits. Os dois reinos têm os 4 espíritos. One is pure and holy and righteous. Um é puro, justo, santo. One is evil, twisted, and in rebellion. O outro é rebelde, é distorcido e mau. One is seen as the lion, the ox, the eagle, and the man. A gente vê o homem, o leão, o boi e a águia. That's the way they were originally created. Esse é o que é o original, foi o original criado. In the kingdom of hell, the evil kingdom, they are twisted now. E no reino do inferno, agora tem 4 distorcidas. They're a lion, a bear, a leopard, and a mystery beast. E aí nós temos o leão, o urso, o leopardo e uma besta misteriosa. Why is mystery the first one? Why is not It doesn't revealed? give us a It's a description. because it doesn't say what it is, and it is Eu actually perguntei por que é um mistério. Why Jesus not reveal, like expose? because it's a combination actually. Porque é uma combinação. Eu perguntei por que Deus não expôs, não revelou. Ele falou que é porque é uma combinação. In history, the fourth one did represent Rome. Na história, o 4º representa Roma. In the future, the fourth one will be a combination of all the faces, all the empires. E no futuro, essa 4ª face, ela será uma combinação de todas as faces, de todos os All the impérios. beasts will Todas be as bestas in one. estarão em uma só. So that's why we don't know who is the fourth kingdom. É por isso que a gente não sabe qual que é o 4º reino. Oh, I lose. Because it's also in the future, Is coming the man who is the Antichrist. Yes. Yes. So we see in the past the fourth beast was Rome, Então nós vimos no passado que essa besta era Roma. but we are also seeing in the future Mas nós também estamos vendo no futuro a re-emerging of all the beasts, uma imersão, né, uma junção de A todas mixture. as bestas, uma mistura, like the dappled horse, como o cavalo malhado. has all the colors in it, Tem todas as cores dentro, like the iron and the clay mixed together. como o ferro e o barro estão misturados juntos na estátua. Entende? Entende? And And it's in Revelation 13. yeah, and Revelation 13 talks about the mixture of all these in the final beast. And it's the Antichrist. So I'm going to end here Então eu vou finalizar aqui, because I know this is a lot to digest. porque eu sei que isso é muito para digerir. É muita informação. It's a lot of information. It's a lot of information. It takes time to get through it. E leva tempo para passar por elas. We don't want to go too slow and we don't want to go too fast. Nós não vamos muito devagar, mas também não vamos muito So rápido. look over the slides again. Então olhe pelos slides Try de to novo. get familiar with these empires. Tenho certeza que você está familiarizado com esses impérios. Try to get familiar with these four beasts. Tente estar familiarizado com essas 4 bestas. Try to get familiar with these four faces. Tente estar familiarizado com essas 4 bestas. I just want to share something that will probably make it more relevant. Okay. Yeah. Aí teve essa visão quando ela fugiu. A quadrangular que eu reuni quando ela é por causa disso. The church I was used to go, do you remember quadrangular? First square. Jesus saves, he is baptized with the Holy Spirit, he healing, and he soon he will come back. Yes. It's the lion and the others. So I studied a lot about this too because of the church. Homem, mesma coisa. Aí só quem fala Jesus salva, que é o homem.
Jesus cura é Jesus o boi. saves is the man. É o boi. Jesus healing is Jesus the batismo animal. com o Espírito Santo foi a águia. Jesus baptism with the Holy Spirit is the eagle. And he will come back as the lion. As mesmas Yes. cores, vermelho, só que ela refere-se ao vermelho, aqui ela bota amarelo. Mas aqui no estudo também tem amarelo. The Foursquare Church was patterned after these four faces. Vermelho, amarelo, Red, yellow, purple, e azul. and blue. Okay. You know who also parallels these four faces? Sorry. Do you know also? Você sabe também. Azul é a face. And the symbol symbolizes the face, the Yeah. eyes. She Yeah. explained. There's another symbol of this in the Bible. Tem um outro símbolo disso na Bíblia. Matthew, Mark, Luke, and John. Mateus, Marcos, Lucas e João. They parallel the four faces. Eles são os paralelos das quatro faces. So there is a lot in the Bible that talks about these four Tem muito faces. na Bíblia que fala sobre essas quatro faces. So I may do a teaching on these four faces. Eu ensinei vocês sobre essas We'll quatro see faces. Nós if the Lord veremos, tells me to. se o Senhor nos direcionar para fazer. I just wanted to say that this is important to Eu understand só quero dizer que isso é importante da gente compreender, so that we can understand the kingdom of the beast system that is arising at this time in the earth. e aí nós podemos entender o sistema do inferno diabólico, né, que tem crescido, tem estado nesse tempo. To help us to understand this beast system so that we recognize it. Para nos ajudar a identificar os sistemas da besta, para a gente reconhecer. Because right now we have a lot of nations all fighting each other. Porque agora nós temos muitas nações brigando umas entre as outras. Everyone is trying to grab for the power. Todo mundo está tentando pegar o poder. And the Lord gave me a vision about E o this. Senhor me deu uma visão sobre isso. I saw the nations of the world Eu vi as nações do mundo and I heard it's all about domination. e eu ouvi que era tudo sendo falado sobre dominação. Nations dominating nations. Nações dominando nações. So this is the spirit that is taking place right now in the earth. Esse é o espírito que está agora, nesse momento, tentando pegar lugar no mundo. And this is the spirit of the Antichrist to dominate the earth. Esse é o espírito do anticristo tentando dominar a terra. But as we study this, we're going to see how these different nations are actually going to work together. Mas à medida que a gente vai estudando isso, a gente vai ver como essas nações elas trabalham juntas To bring about the one world system. para trazer um único sistema do mundo. So I just wanted to share some of that with you so that you understand why it's important to learn this. Então eu queria compartilhar um pouco só para que vocês pudessem entender quão importante é estudar isso. Yeah. It's hard to get through this, É difícil passar por isso, but it's very important mas é muito importante. so that we can know, just like what Lydia is saying, we can see what's going on in the world today at this time. E nós podemos ver, como a Lídia falou, o que está acontecendo nesse tempo. Satan is working through these empires again, Satanás está operando através desses impérios de novo. and he's going to combine them all together again. E ele vai fazer uma combinação de todos juntos de novo. And it's going to end in a final war E daí será a guerra final, coming against Jerusalem. vindo contra Jerusalém. Jesus said it. Jesus disse, When you see Jerusalem surrounded by the armies, quando você vê Jerusalém coberto de exércitos, you know her desolation is at hand. você sabe que a desolação está na mão. And that's what this beast in Revelation 17 does. E isso é o que a besta de Apocalipse 17 é. He turns against Mystery Babylon, Vai retornar contra Jerusalém, burns her with fire and eats her flesh. queimando como fogo e Eats her flesh. queimando como fogo e comendo a sua carne. So, and we're seeing the nations turning against Israel and E Jerusalem. nós temos visto as nações se voltarem contra Jerusalém. They are all turning against them. Todas elas estão se voltando Almost contra all. Jerusalém. Quase todas.
Okay, so Ok? so praise the Lord, and we will. Louvado seja Deus. I encourage you to go back, Eu encorajo look at the vocês slides, a voltarem a lerem esses read slides. Daniel 2, Ler Daniel 2. read Daniel 7. Ler Daniel 7. Try to Google some of the history. Tentar colocar lá no Google um pouco da história. ChatGPT. It's Chat more. GPT. It'll be very glad to talk to you about these things. Vai se sentir muito abençoado em falar com você sobre essas coisas. And so, amen. Amém? Hallelujah.